Inovações biomédicas. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Papo de Cientista e infelizmente estamos chegando ao fim. Mas hoje trazemos mais um conteúdo sensacional. Esse episódio maravilhoso que será apresentado por mim, Lorena, e pela minha amiga Cindy. Dá um oi, Cindy. Oi. Conta com a presença de convidadas ilustres, Ana Carolina Santana, Cleisiane Martins e Luana Paz. No episódio de hoje, falaremos sobre a atualização vacinal, a importância da vacinação e fake news, ou melhor, true news. Fazendo uma recapitulação dos episódios anteriores, meninas, o que aprendemos sobre o vírus da polio e sobre a polio inativada, meninas? Bom, a gente aprendeu que as vacinas elas funcionam para proteger o nosso corpo, né, contra os agentes patogênicos, né? Sim, verdade. E principalmente também a atuação do vírus, né, no corpo das crianças. Porque assim, se existe vacina é contra alguma coisa. E a gente entendeu mais como a vacina atua no corpo, qual grupo, né, de pessoas que ele atinge, né, que a gente aprendeu que é as crianças, e quais danos ele pode causar, né? A gente aprendeu como que os 3 vírus, né, estão incluídos dentro da vacina e acabam produzindo os anticorpos, né, contra ela mesma, né? É super interessante. Até também sobre os efeitos colaterais, que já entra bastante nessa parte de fake, de true news, né? Bom, sabendo que o vírus é super agressivo e que ele está praticamente erradicado no país, vamos começar a abordagem sobre a atualização vacinal, sua importância e as mentirinhas que surgem ao longo da divulgação da vacina, né, galera? Assim, falando um pouquinho sobre a atualização vacinal, a atualização vacinal da poliomielite inativada é um tema de extrema importância no campo da saúde pública. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral altamente contagiosa, que costumava causar sérias epidemias no passado. Graças aos esforços da vacinação em larga escala, a poliomielite praticamente foi erradicada em muitas partes do mundo. No entanto, a necessidade de manter uma cobertura vacinal adequada para prevenir o ressurgimento da doença é um desafio contínuo. Porque assim, há 30 anos atrás, a polio paralisou quase 1.000 crianças por dia em 125 países em todo o mundo, incluindo países da América. E assim, gente, em 1985, os países das Américas estabeleceram o objetivo de erradicar a poliomielite na região, sabe? Bom, eu tenho uma pergunta. Você sabe dizer pra gente quando foi o último caso de poliomielite num desses países erradicados? Sei sim. Então, em 1991 foi o último caso de poliomielite nas Américas. Ele foi detectado no Peru. 1991 foi o último caso no Peru. E em 1994, após um processo de documentação e verificação de toda a doença, a região das Américas foi certificada como livre de circulação do poliovírus selvagem. Ou seja, foi só em 1994 que ele foi esse lance da documentação, realmente, né? sim, depois de terem checado tudo, que viram que acabou. Eu imagino que foi deve ser um trâmite até um pouco demorado, né? Foi, com certeza. Sim, porque as pesquisas têm que realmente tem que estar livre, né? Tudo bem específico, bem especificado, de que realmente não teve nenhum caso, até mesmo porque se eles colocam lá na documentação Que foi e não foi. que foi e não foi, Dá ruim. dá algum problema, né? E até que teve um tempinho de 3 anos, né? Porque o último caso foi em 1991. Pra eles poderem ter todo o documento visto, passarem por todo o certificado certinho. Foi só em 94. Entendi. Não, é isso mesmo. E assim, aproveitando esse papo de documentação, com relação sobre os casos da poliomielite, você pode atualizar a gente sobre como ela tá? Então, Carol, a poliomielite é uma doença viral que pode causar paralisia e problemas respiratórios, né? Como a gente sabe. Mas os casos diminuíram drasticamente ao longo dos anos, passando de 350 mil em 1988 para apenas 29 casos relatados em 2018. Enquanto houver uma criança infectada, né, todas as crianças em torno do mundo correm o risco de pegar a poliomielite. Não só crianças, como adultos também que vão para regiões endêmicas.
E se não conseguirmos erradicar a doença, pode haver até 200 mil novos casos por ano em todo o mundo, durante uma década. A maioria dos países melhorou seus sistemas de vigilância e vacinação para combater doenças infecciosas, mas ainda tem muitos países que estão, assim, sem fiscalização nenhuma, então continuam ocorrendo muitos casos. Infelizmente, muitos países não investem em vacinas e nem se preocupam em vacinar as crianças e nem os adultos. Infelizmente, né? Cindy, aproveitando esse bate e rebate de perguntas e respostas, fala um pouco pra gente sobre a cobertura vacinal. Então, Luana, o Brasil, ele recebeu um certificado de eliminação de polio em 1994. Lembra que eu já falei isso? Mas isso serve para a sua pergunta. Porque assim, enquanto a doença não foi erradicada globalmente, há sempre um risco de casos importantes em qualquer lugar. Para evitar isso, é crucial manter altas taxas de vacinação e vigilância constantemente, entre outras medidas, entendeu? Ter sempre a vacina sendo coberta certinho. E aqui no Brasil já foi erradicado, né? Mas enquanto ela ainda existe, globalmente, né? Pode sempre haver aquela possibilidade de ter algum caso novo aqui no Brasil. Por isso a cobertura vacinal, ela é muito importante. E assim, falando um pouquinho mais sobre a vacina, no dia 7 de julho de 2023, durante a live, ministra da Saúde, Nízia Trindade, com a Sociedade Brasileira Pediatria, SBP, anunciaram uma nova recomendação, que é substituir gradualmente a vacina oral da poliomielite, que é a conhecida VOP, pela versão inativada, VIP, do imunizante a partir de 2024, ou seja, ano que vem. Após a recomendação, né, que foi dada nessa live, ela vai ser debatida e aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização. E consideram, né, as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. E com essa nova atualização, então, vai acabar a vacina da gotinha, né? Então, Luana, com essa nova atualização da vacina, não quer dizer que será o fim do imunizante popularmente, né, conhecido como o Gotinha. O nosso famoso Gotinha. Que a gente tem a nossa Maria Gotinha. Uhum. Mas sim um avanço tecnológico para ser maior a eficácia, né, do esquema vacinal. Não quer dizer que vai acabar, só vai melhorar. Exatamente, vai ser uma nova atualização. É um avanço Aperfeiçoar o que já tecnológico, tem. Exatamente, porque a via oral, ela acaba não sendo absorvida 100%. E já a via intramuscular, que é a nossa polio inativada, ela vai ser absorvida totalmente pelo seu corpo. Ou seja, vai deixar a criança muito mais imunizada do que somente com a gotinha. E qual foi a indicação para o Brasil com relação aos imunizantes contra a poliomielite? Então, em relação aos imunizantes contra a poliomielite, a indicação foi para que o Brasil passasse a adotar exclusivamente a vacina inativada, né, da poliomielite, que é a VIP. E com reforço aos 15 meses de idade, as criancinhas, né, os bebês, que atualmente é feito com uma forma oral do imunizante. A VIP, que é injetável, ela já é aplicada dos 2 a 4, 6 meses, né? Isso, 2 a 4, 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. Aí, após um período de transição, que começa no primeiro semestre de 2024, as crianças brasileiras que completarem as 3 primeiras doses da vacina irão apenas tomar um reforço com a VIP, que é injetável aos 15 meses. Entendeu? Bom, meninas, com base no que ouvimos, qual vocês acham que é a importância da vacinação? Não, a vacinação é imprescindível, principalmente para o aumento, né, do sistema imunológico. Imagina que uma criança tem o sistema mais frágilzinho até que o nosso e a gente fica doente, então para a criança então é de suma importância. A vacinação é super importante. Então, a vacina é de suma importância, pois sabendo que o vírus é mais agressivo em crianças até seus 5 anos de idade, mas nada impede que um adulto também contraia a doença, né, como eu já havia falado. E a vacina propicia a imunidade individual e aumenta a imunidade da população, ela aumenta a imunidade em coletivo. Então, assim, só para ver se eu entendi bem mesmo, qual a importância geral da vacinação? Então, Carol, sabendo que a poliomielite é causada por um vírus de alta agressividade, que causa diversos problemas permanentes nas pessoas que são infectadas, e sabendo também que em alguns países ele ainda causa muitas vítimas, né? É de extrema importância manter a campanha da vacinação e conscientizar a população
para que possam se vacinar e vacinar suas crianças. Ele é um vírus que é mais agressivo em pessoas até seus 5 anos, mas não impossibilita nem um pouco de um adulto que vá para uma região endêmica ou um país altamente afetado que ele se contamine também. E assim ele volte até mesmo com o vírus para o nosso país, que atualmente está praticamente erradicado, entendeu? Então é muito importante manter o calendário de vacinação em dia, manter a cobertura vacinal no país inteiro, fazer campanhas que assim, conscientize não só o nosso país, não só o nosso estado, né, mas o Brasil e o mundo, porque essa doença, ela é uma doença que ela afeta de uma forma que não é reversível o quadro. Então é sempre muito importante manter as campanhas de vacinação. Mas então, Cindy, como a vacina pode proteger de fato? Então, a vacina contra o poliovírus, ela propicia a imunidade individual e aumenta a imunidade da população, certo? E é imprescindível para a população que se possa evitar uma reintrodução do vírus na sociedade, entendeu? No país, ele se encontra erradicado no momento atual. Então, quais os meios de prevenção contra o vírus? Então, Carol, a vacina é a única forma de manter a população protegida. Não tem outro meio. Ela é o único meio de prevenção. A vacina inativada é a mais segura que temos atualmente. Porém, sua aplicação ainda não está sendo muito utilizada em todas as aplicações. Ainda utilizam a gotinha, né? A famosa gotinha. Mas respondendo de novo sua pergunta, o único meio de prevenção é a vacina. Não tem como fugir dessa doença com outra coisa, só se vacinando mesmo. Então, galera, com isso, vamos para a parte mais esperada deste episódio, as fake news. Tô doida pra saber. Ansiosa! Sabemos que, assim como todos os medicamentos, né, vacinas, injeções, a polio inativada ela não está livre das mentiras a seu respeito. Então vamos começar com as True News. A primeira fake é... Quem faz a pergunta, galera? Quem quer saber? Quem Eu tem quero uma saber, história? eu vou falar, calma aí. Ela causa ou não causa o autismo? Então, Luana, não é bem assim, não. O autismo é um transtorno genético. Ele não é causado pela vacina. As crianças já nascem atípicas. Não é depois que a vacina é aplicada que ela se torna uma criança com TA. Mas então, outra pergunta. Como o poliovírus pode ser contraído por falta de saneamento básico e de higiene, né? Apenas manter tudo higienizado, né? Ter um bom saneamento básico, não é necessário para vacinação? Do que a vacinação? Tipo assim, se eu tenho, né, saneamento básico, minha casa é limpinha e tudo mais, eu não preciso, né, me proteger com a vacina. Não preciso recorrer a isso, certo? Não, na verdade essa é uma outra mentira. Porque assim, com a baixa cobertura vacinal que está tendo, o vírus ele pode ser reintroduzido de uma forma muito mais forte na população. E ele pode sim sofrer mutações, sabe? Ele pode causar uma nova onda. As vacinas, elas são as únicas formas de manter a população segura, não é só com a higiene, entendeu? Precisa da vacina. E aproveitando uma pergunta que também pode servir para o episódio anterior. A vacina tem mercúrio? Então, Carol, a dose de mercúrio que ingerimos nos alimentos é muito maior do que a dose que é utilizada nas vacinas. E nenhum órgão regulamentador comprovou essa teoria, né? Assim, deixando claro que não tem base para essa afirmação. Ou seja, não contém mercúrio prejudicial para a gente nas vacinas. Também dizem que é perigoso aplicar doses de imunizantes em um mesmo dia. Isso é verdade? Não, Luana, não é verdade. Porque assim, o nosso sistema imune, ele tá preparado para responder a vários estímulos ao mesmo tempo. Como é o caso da vacina tríplice viral. Tanto é que quando a criança nasce e vai para o meio ambiente, tudo é novo para ela, certo? E o organismo tem a capacidade de produzir a resposta adequada que ela precisa. Então, meninas, infelizmente estamos chegando a mais um fim do episódio, né? Mas finalizando, por que então devemos confiar na vacina? Alguém tem alguma ideia do porquê devemos confiar na vacina? Porque é a única forma de imunizar contra... Exatamente, contra doenças, né? E é uma forma de, assim, de proteção individual, só que acaba guardando todo mundo, né? Porque se eu me imunizo, você, aí daqui a pouco a gente cria uma barreira, exatamente. entendeu? Contra a bactéria. Porque, na verdade, o bactéria, vírus, o vírus, né? O que for, Porque, assim,
o que a gente viu muito nos últimos acontecimentos, né, é que parece que assim, a gente tá contra uns aos outros. Mas não, na verdade nós estamos todos contra um vírus, né, contra uma doença que se prolifera e acaba, né, e danifica a nossa extinção. Então, assim, independente de quem é de direita ou de esquerda, eu apoio o governo X, eu apoio o governo Y. Gente, nós estamos todos pela mesma causa, entendeu? Contra um vírus, contra uma bactéria, contra uma doença que acaba com a nossa extinção. Então, nessa situação, nós devemos, né, nos unir em prol de resolver essa situação, sabe? E outra coisa também, né? Todas as vacinas disponibilizadas no Programa Nacional de Imunizações passam pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, que obedece aos parâmetros internacionais para avaliar a segurança, homogeneidade e eficácia das vacinas. A gente não vai estar tomando algo que foi feito no quintal de casa e aplicado na gente ou nas nossas crianças, né? Uma vez que é a vacina incorporada no calendário nacional de vacinação, antes de ir para o posto de saúde, a vacina ela passa por uma avaliação criteriosíssima do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e que realiza ensaios em laboratórios para o controle de qualidade dos produtos com interesse para a nossa saúde mesmo, né? Os componentes utilizados para a fabricação da vacina, das vacinas em geral, mas principalmente da nossa polio, servem para a conservação das mesmas e auxiliam no aumento de proteção imunológica das pessoas vacinadas. Segundo os especialistas, os eventos adversos, né, que podem acontecer, são raríssimos e, na maioria das vezes, estão relacionados ao indivíduo que recebeu a dose, não à produção ou à vacina em si, como alguma alergia ou alguma imunodeficiência que a pessoa já tem, já é pré-existente, né? Por exemplo, como um HIV ou pessoas que são transplantadas, elas são mais sensíveis para alguns componentes e às vezes elas não sabem. E assim, para casos que foram criados, para esses casos, né, que foram criados os centros de referência para imunológicos especiais. E para facilitar, né, o acesso da população às vacinas especiais também. Nesse sentido, o Ministério da Saúde ele garante que a vacina é super segura e eficaz. Então, a gente não pode deixar de se vacinar. E, assim, uma observação muito importante, que o Ministério da Saúde, né, ele garante que a vacina é super segura e eficaz. E não há dúvida com relação a isso. Porque, por mais que os grupos antivacinas, né, queiram aparecer e tomar espaço na mídia, a gente não pode levar essas coisas a sério. Porque o Ministério da Saúde ele não vai botar a nossa vida em risco quanto a isso. O Programa Nacional de Imunizações existe há 47 anos e atualmente oferece 18 vacinas no calendário nacional de vacinação de crianças e adolescentes. E 7 vacinas para adultos e 5 para idosos já são disponibilizadas gratuitamente nas salas de vacinação do SUS. Ou seja, a gente não pode ficar dando espaço para fake news, para poder essas histórias. A gente precisa ter uma base da informação que a gente está lendo. Antes de tomar qualquer decisão, a gente precisa ter uma base reconhecida. Ou seja, a vacina ela não é de forma alguma agressiva para o nosso organismo. Muito pelo contrário, ela só vai nos proteger, né? Então, gente, assim, eu me despeço do nosso podcast, do nosso Papo de Cientista. Foi maravilhoso estar com cada uma de vocês. Obrigada. Luana, Clay, Carol, Cindy. E eu adorei gravar esse podcast, né, com todas vocês e passar mais informações para a nossa sociedade, né? Sim, então, gente, chegamos ao fim, né? Que pena. E vamos finalizar aqui o nosso podcast. Foi um prazer gravar com todas vocês e foi um prazer também ter vocês aqui que estão acompanhando a gente pelo YouTube. E esperamos que esse podcast, que mesmo com o intuito acadêmico, tenha servido para ajudar vocês, nossos ouvintes, com alguma curiosidade ou um novo fato que vocês ainda não sabiam. Compartilhem com a família, né, sobre o nosso podcast, para que eles também fiquem ligados sobre o mundo da poliomielite, né? Até porque dica boa, dica compartilhada. Obrigada por terem acompanhado nosso grupo até aqui. Fiquem bem, se cuidem e principalmente vacinem-se. Beijo. Beijo. Tchau.